é muito emocionante a firmeza com que se tem os líderes de Rúben, Gade e Manassés nesse versículo. E aqui fala de uma história de um altar que deu pampa à manga, ou seja, que deu problema, quando os filhos de Rúben, eles estavam, já tinham batalhado, já tinham cumprido a parte da promessa de batalhar por seus irmãos, deixaram as suas famílias, antes no Jordão, para atravessar o Jordão e realizar a conquista por seus irmãos, e percebem que estavam se distanciando da arca do Senhor e decidem realizar ainda nos limites de Canaã um altar. Esse altar deu problema e você vai entender por que isso acontece até os dias de hoje. Os filhos de Israel, sabendo da situação, vão ao encontro aos filhos de Rúben, de Gade e Manassés, para tirar satisfação. Cada um das tribos, um conselho de sabedoria se levanta, bem como o sacerdote Eleazar, para tirar satisfação. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. É uma confusão porque naquele tempo era muito difícil entender a onipresença de Deus. Eles entendiam que existiam, na mentalidade deles, existiam sempre um templo, um lugar onde o Deus estabelecia, por exemplo, no tabernáculo e tudo. E aquilo que Rúben, Gade e Manassés já estavam fazendo é aquilo que iria acontecer, é aquilo que nós temos no dia de hoje. A multiforme graça do Senhor. Agora repare alguns defeitos desse povo de Israel que queria tirar satisfação com esse pessoal. Tudo que eles conquistaram foi com a ajuda daqueles que eles queriam destruir. O povo de Israel conquistou muita coisa com Rúben, Gade, Manassés, suas tribos, com as tribos. E agora queria destruir o povo, sem gratidão nenhuma. Não foram capazes de considerar o tempo que Rúben, Manassés e Gade estiveram longe de suas famílias, guerreando em favor de seus irmãos. Então, é o primeiro grande defeito, e eles vão lá tirar satisfação. Agora eu quero que você perceba aquilo que acontece, é uma coisa chamada doutrina do medo. O que é a doutrina do medo? É quando a religião procura infundir o medo como um dos fatores que nos impulsionam a servir a Deus, sobrepujando toda voluntariedade, todo desejo pessoal de servi-lo ao Senhor em amor. Então, o sacerdote, juntamente com os cabeças de tribo, começa a usar textos da história, na verdade, começa a falar da história de coisas que não tinham nada a ver com o momento. Por exemplo, utilizam da história da rebelião de Baal-peor, que nós já lemos, da iniquidade que havia. Utiliza do caso de Acã, que não tem nada a ver com a história, é a aplicação de textos fora do contexto. Acã tomou para si o que pertencia ao Senhor e escondeu em sua tenda. Já a tribo de Rúben, Gade e Manassés, eles queriam um altar justamente para entregar aquilo que pertencia ao Senhor. Eles não queriam que ficasse com ele nada que pertencia ao Senhor. Então, olha para você ver o jogo de palavras, a doutrina do medo acontecendo, e jogando todo esse peso. Se vocês fizerem isso, a ira do Senhor cairá sobre nós. Não de maneira nenhuma, mas eles respondem com firmeza. Olha a autoridade. Se for por rebelião, traição, nos destrua, não nos perdoam. Que convicção e que autoridade. Mas eles estavam pensando em quê? Na próxima geração. Se os filhos crescessem sem um destino, sem um referencial do Deus de Israel, essa era o motivo e a preocupação. Então, quantos levantes se levantam hoje contra os reinos de Deus, contra as igrejas, por não entender o motivo, o real motivo de alguns exercícios? Que nós possamos nos confraternizar mais, que nós, nesse desejo de destruir uns aos outros, possamos nos ajudar entender que aquele que não é contra o Senhor é pelo Senhor, apesar dos erros e falhas que o Senhor cobrará naquele dia. Que possamos servi-lo, erguer sempre hoje um altar de adoração, pois ele é onipresente, e não colocar barreiras na obra missionária. Construa altares. Nunca basta a quantidade de altar. Quanto mais altares foram levantados em corações, em lugares, mais o reino de Deus se espalhará.